Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um programa e é uma alegria estar com você novamente. Espero que tenha ocorrido tudo certinho com você durante a semana, né? Porque nesse momento que nós estamos passando, cada semana que passa é uma conquista e cada vez mais você deve estar acompanhando, você deve estar percebendo que nós estamos vivendo um momento ímpar, ou seja, ninguém viveu o que nós estamos vivendo. E, por incrível que pareça, a gente não tem conseguido dar a volta na curva e a curva de contágios tem aumentado bastante. Ou seja, agora sim, os estados do norte, as últimas informações, os estados do norte aí, Amazonas, do norte, está mais controlado, já dá para dizer que está inclusive em depressão, né? A curva de contágio do coronavírus está em depressão, mas em compensação, no sul, no sudeste, tem aumentado bastante, estando aí no estado de grave. No meu estado mesmo, Santa Catarina, a maioria das cidades aí está no estado gravíssimo. Mais de 90% das ocupações dos leitos de UTIs, de regra geral, porque os leitos de UTIs que estavam destinados aos pacientes do coronavírus já foram ocupados. E aí está se abrindo novos leitos. E como é que está se abrindo novos leitos? Está exatamente evitando de se fazer aquelas cirurgias programadas que, obrigatoriamente, a pessoa fazendo a cirurgia teria que ir para a UTI. Então está sendo adaptados esses leitos para os pacientes da UTI. E Santa Catarina foi um dos que mais aumentou, 146% de aumento, e a ameaça de várias cidades aí serem realmente restringido o movimento, restringido o comércio, restringido o fechamento total. E nesse início aí, vou passar para vocês aqui uma informação que os cientistas agora, dessa semana, fizeram um estudo que eles reconhecem a transmissão do coronavírus pelo ar e reforçam a necessidade de máscara. Máscara é uma medida que você pode, é uma variável que você decide. Tem variáveis que a gente não decide. O combate em larga escala, a vacina e muitas outras coisas relacionadas a essa situação que nós estamos agora, você individualmente, você não tem nenhuma ação para fazer. Agora, tem algumas atitudes que estão na sua esfera de decisão, quer dizer, você decide se faz assim ou se faz daquele jeito, você tem que decidir. E uma delas é o uso da máscara. E vou falar aqui para ti a importância do uso da máscara. Tem um artigo publicado aí nos últimos meses que engrossaram as evidências que a transmissão do novo coronavírus pelo ar, ela não ocorre só por gotículas de saliva. Porque quando a gente fala, a gente pulveriza, a gente larga uma gotícula. E é possível que e nos estudos que eles se fizeram, né, o estudo que foi feito, que o vírus ele fica ativo exatamente dentro dos aerosóis da saliva expelido por pessoas durante a fala. Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, né? E esses aerosóis da saliva, elas são partículas líquidas muito pequenas. E o que acontece? Mas mesmo muito pequenas, elas são muito maiores que o vírus do coronavírus. Então, por isso que ele pode carregá-lo pelo ambiente. Veja bem, se você for falar na frente de um espelho ou na frente de um vidro, você vai ver que ele vai ficar molhadinho, né? Vai ficar molhadinho. É igual a máscara. Se você usar a máscara e começar a falar, o que acontece? Ela vai ficar umedecida. Exatamente aquilo ali é o aerosol da saliva. Tá? Agora, diferentemente das gotículas de salivas maiores que caem sobre a superfície ou fica lá no espelho por alguns segundos, alguns poucos minutos, tal, esses aerosóis podem permanecer suspensos no ar por algumas horas. E aí é que está o problema. Por isso que quando a pessoa sai fazer uma caminhada e ela não usa máscara, o que ela está fazendo? Ela está largando esse aerosol no ar. Aí vem uma outra pessoa atrás dela,
ou aquele aerosol ele se desloca, ele não fica parado. E o que acontece? É por isso que o uso da máscara é indicado para todos os momentos. Para todos os momentos. Os especialistas alertam que o uso da máscara é essencial para barrar o avanço do coronavírus. Porque ele está avançando. Ele está avançando, ele não está diminuindo, ele está avançando, certo? E isso merece uma atitude mais efetiva, um empenho maior, exatamente em fazer o uso da máscara, né? Teste feito por diferentes instituições com máscaras caseiras produzidas por diversos materiais mostra que o equipamento pode sim oferecer alguma proteção contra essas gotículas e contra os aerosóis. Elas evitam, né, que uma pessoa infectada ela espalhe ainda mais o vírus e também funciona como um bloqueio para reter parte das partículas quando o ar é inalado. Quando a gente vai respirar, né, vem pelo nariz, ele retém. Então, veja que não é uma coisa assim 100%, mas ele já ajuda pra caramba, tá? E segundo ainda os estudos, mostrou que o novo coronavírus ele pode ser encontrado ativo em aerosóis de saliva por mais de 90 minutos após a pulverização. Então, veja bem, por mais de 90 minutos, isso é muita coisa. Por isso que deve-se evitar os locais fechados, por isso que deve-se evitar as aglomerações, né, nos ônibus. Ou seja, você deve evitar as aglomerações, locais que tenha circulação de pessoas. Você seja inteligente, vá na hora que tem menos gente. Vai no mercado, vai naquele horário que tem menos, não vai no horário de pique. E se vai, não leva a família, vai você sozinho. Não leva a criança, não leva aquelas pessoas que são vulneráveis, as pessoas idosas ou que têm alguma vulnerabilidade. Então, é necessário ter uma consciência, porque quem não tem consciência é uma criança. A criança não tem consciência dos riscos, dos perigos e vai lá e se mete. Agora, você é uma pessoa adulta. Nós somos adultos e temos que ter consciência desse aspecto. Temos que ter muita consciência daquilo que a gente pode fazer. Por quê? Porque esses aerosóis, quando inalados, né, quando eles estão inalados, eles são levados aonde? No pulmão. E o que acontece? Para que a sociedade retome suas atividades, as medidas desenhadas para reduzir a transmissão pelo ar, elas devem ser implementadas, incluindo o uso universal e regular de máscaras. E deixa eu dizer o seguinte para você, vá se acostumando, porque a máscara vai permanecer por muito tempo, assim como é na China, assim como é no Japão, né? E lá já é uma cultura, as pessoas já saem de casa com máscara, isso é uma coisa da cultura, já é da natureza. Aquilo já faz parte, já é assim como você leva um chapéu, um guarda-chuva, lá nos países asiáticos, por quê? Porque eles já tem muitas aglomerações de pessoas e lá já tem essa cultura de se evitar ou o quê? Se você está engripado, você não contaminar as outras pessoas e as outras pessoas, por outro lado, você se proteger de outras também, das pessoas que podem ter diversos tipos de doença. Né? E o uso da máscara comprovadamente, ele ajuda a reduzir o número de novas infecções. Né? Isso já foi aprovado nos países que já passaram, na Itália, em Nova York, lá nos Estados Unidos, né? Na China mesmo. Né? Então, usar máscaras em lugares públicos é a medida mais efetiva para prevenir a transmissão entre pessoas. Tá? E pense que você possa estar com o vírus. E aí, imagine você com o vírus. Então, o que você pensa? Eu vou proteger as outras pessoas. E você, em fazendo esse comportamento, obviamente você estará se protegendo e evitando de levar isso para dentro da sua casa e contaminar as pessoas que mais você gosta. Né? Presta muita atenção, então, na questão do uso da máscara e o uso do álcool gel, a higienização das mãos para tudo que você for fazer, coloca álcool gel, coloca álcool e usa máscara. Legal? Muito bem, agora vamos entrar na parte técnica das informações que a gente sempre faz por aqui. O foco hoje vai ser aposentadoria especial. Você acredita aposentadoria especial do vigilante, né? O nosso programa aqui ele sempre tem um foco a partir da perspectiva do vigilante, né? Mas nada impede que você também nos acompanhe, porque as informações são difusas, né? Então, ou seja, o que
o que a gente fala, o vigilante serve muito bem para as pessoas que trabalham expostas também à insalubridade. O vigilante é periculosidade e tem muita gente que trabalha exposta à insalubridade e tem aposentadoria especial do vigilante com 25 anos. Eu vou me deter nessa dos 25 anos porque é a mais comum e é aquela que é do interesse aqui, do ponto que a gente sempre está conversando, que é a ótica do vigilante, né? Então, o vigilante tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. E você acredita que eu ainda encontro, e muita gente me indaga nas diversas redes sociais e tal, que ele não sabe, ele desconhece que ele tem direito, o guerreiro ele tem desconhecimento que ele tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos. E isso só tem uma razão, né? É o quê? A desinformação, a falta de informação. A falta de estar ligado a alguma fonte de informação. Porque normalmente as pessoas, elas vivem as suas vidas, vão trabalhar, voltam para casa, tem o grupo de amigos, tem o grupo da família ali, os grupos que eu digo assim, os relacionamentos e tal. E ele não participa do sindicato, ou o sindicato é muito paradão mesmo, né? E já se teve um tempo em que as pessoas os vigilantes tentaram um processo na justiça. Eu mesmo fiz muitos processos e perdi processos na justiça, porque não era considerado. Vigilante mesmo, a justiça não considerava. Então, os primeiros que entraram com o processo acabaram perdendo. Mas mesmo assim eu me surpreendo porque, cara, a gente fala muito sobre isso e existe várias informações, mas ainda tem trabalhadores, ainda tem vigilantes, né, vigilantes que desconhecem esse direito da aposentadoria especial. E já estão lá, às vezes, assim, com 28 anos de trabalho como vigilante, 26, 27 de trabalho como vigilante e continuam trabalhando. Não que não tenha continuado trabalhando, mas continuou trabalhando pelo desconhecimento, ou seja, não deram entrada no pedido. E por isso que eu sempre repito, né, essa informação. O vigilante tem direito à aposentadoria especial. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O INSS não reconhece a aposentadoria especial do vigilante após 28 de abril de 95. Então, a partir de 28 de abril de 95, a aposentadoria especial do vigilante até 28 de abril de 95, ele era reconhecido como categoria, né? Bastava fazer parte da categoria da vigia, guarda, né? Vigilante era considerado especial, motorista de caminhão de carga era considerado especial e o motorista de ônibus junto com o cobrador era considerado especial. Ou seja, conforme a categoria, a aposentadoria especial era por categoria. E depois de 28 de abril de 95 foi que houve uma alteração e que deixou de ser por categoria e foi necessário haver uma comprovação das condições ou da insalubridade, por exposição a agente nocivo, químico, físico ou biológico, ou pela periculosidade. Mas pela periculosidade, o INSS não reconheceu mais, mas não só para o vigilante, não reconheceu para o eletricitário, para o frentista de posto de combustível, para aquele que trabalha nas alturas, para aquele que trabalha exposto à explosão. Ou seja, ele retirou a periculosidade das possibilidades de reconhecimento da aposentadoria especial. Então, o que acontece? Então, o olhar que você deve fazer, o que eu estou dizendo aqui, o que a gente deve sempre levar ao conhecimento, é que o vigilante ele tem direito à aposentadoria especial, mas o INSS vai negar e vai ter que fazer um processo judicial, né? E aí que entra o tema 1031, que hoje está lá no STJ, que a gente vai falar em seguida. A gente vai falar especificamente só do tema 1031 em seguida ali, tá? Então, o que você deve fazer? O que você deve fazer agora? Porque temos que considerar que com a reforma, com a nova Previdência que começou a vigorar no dia 12 de 11 de 2019, 12 de novembro de 2019, começou a vigorar as novas regras da nova Previdência. E na nova Previdência, o que aconteceu? O que aconteceu na nova Previdência?
As regras que ela trouxe, ela não reconhece a aposentadoria especial por periculosidade. Foi confirmado isso. Foi confirmado que vai ter aposentadoria especial só com a insalubridade, não com a periculosidade. E você também sabe, né, e se não sabe vai ficar sabendo agora, e deixa eu trazer na memória, que os vigilantes se mobilizaram, os vigilantes se mobilizaram e se mobilizaram e conseguiram, olha bem, não conseguiram alterar a reforma da Previdência que estava indo, mas conseguiram que fosse dado início a uma lei complementar. Foi dado início a uma lei complementar que vai complementar a Constituição lá no Senado, garantindo o quê? Aposentadoria especial por periculosidade. Aí inclui-se o quê? Os vigilantes, os eletricitários, os frentistas, né? Os motoboy, ou seja, todos aqueles que estão expostos na sua jornada de trabalho à periculosidade, certo? Então, agora, como é que ficou isso lá? A gente vai ver depois. Depois eu vou passar para você como é que ficou essa regra agora, tá? Aposentadoria especial, então, primeira coisa que você tem que fazer é somar todo o tempo que você tem, todo o tempo, seu histórico. Olha para trás. Olha todo o seu histórico, pega a sua carteira, tem que fazer cálculo. Pega o CNIS no INSS para ver todos os cálculos que você tenha, para ver se fecha 25 anos até 12 de 11 de 2019. Até 12 de 11 de 2019, para você fugir da reforma. É fugir mesmo, tem que fugir da reforma. Até 12 de 11 de 2019 é o limite que você tem para poder escapar da reforma fechando os 25 anos. Então, você pode juntar periculosidade, que é o tempo de vigilante, e pode verificar se você tem outro tipo de trabalho que era insalubre. Trabalhou em posto de combustível, trabalhou como motorista, trabalhou com pintura, trabalhou com o que mais aí? Trabalhou com ruído, né? Serraria, marcenaria, trabalhou em um local que tinha frio, né? Que tinha ambiente gelado, sei lá, numa frigorífico, exposto a material infecto-contagioso, também conta. Então você tem que observar todo aquele aspecto que pode trazer tempo de serviço insalubre para você somar com o da periculosidade como tempo de vigilante para ver se fecha os 25 anos. Essa é a primeira regra. A aposentadoria especial é a melhor de todas, porque ela não tem aplicação do fator previdenciário, ela vai pegar as contribuições desde junho de 94 até quando dá entrada, vai descartar as 20% menores, e você vai ganhar muito próximo ou vai ganhar a média do que você está ganhando hoje. Então, a aposentadoria especial, considerada na sua natureza original, antes da reforma da Previdência, é a melhor de todas. É a melhor de todas. Certo? Então, vigilante, você que está nessa condição, tem que urgente fazer o pedido lá no INSS, sabendo que vai ser negado, mas você não deixa dinheiro na mesa, porque cada mês que passa, quando você já tem o tempo, né, você está deixando dinheiro na mesa. Cada mês que passa, você perdeu de ganhar aquele valor ali, né? Ou perdeu de acumular aquele valor, porque você vai fazer o pedido e o pedido sempre vai ser pago desde quando você deu a entrada, né? Então, pode levar um ano para frente, mas você já tem um ano de acumulados para receber, tá ok? Então, eu fecho agora o segundo bloco exatamente fazendo esse contexto agora de que você, vigilante, tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos e em que pese você dê entrada, o INSS vai negar, aí entra o processo na justiça e a justiça tem considerado. O pessoal pergunta, os guerreiros perguntam, Pedrosa, e tem direito adquirido na aposentadoria especial? Sim, direito adquirido. Se você, é aquilo que eu falei, tudo que eu falei até agora, se você reuniu todas as condições para cumprir as exigências aí até a data que foi alterado, que foi dia 12 de novembro de 2019, você reuniu todas as condições, fechou o tempinho, maravilha, você tem direito adquirido, tá? Legal? O que eu estou chamando a atenção é que o vigilante, o que acontece? Ele vai dar entrada e vai ser negado.
E quanto mais cedo você der entrada, você sempre vai ganhar os valores atrasados desde a DER, desde a entrada do requerimento lá no processo administrativo. Tá? Então não pode perder tempo. Se você tem o tempo ali, você vai dar a entrada para poder não perder tempo. Legal? Direito adquirido. Aí entra agora o tema 1031. Olha bem, se você der entrada, se você está com o teu processo na via administrativa, está lá esperando no INSS, se você está com o teu processo judicial, o que aconteceu? Em outubro do ano passado, em outubro de 2019, chegou no Superior Tribunal de Justiça, o quê? Um processo de um vigilante discutindo exatamente o quê? Discutindo a possibilidade do reconhecimento da aposentadoria especial após 28 de abril de 95, né? E também requerendo o reconhecimento mesmo sem o uso de arma de fogo, né? Porque tem os postos de serviço que são armados e os postos de serviço que não são armados. E aí está a questão, é especial aquele que não é armado? O que é que faz especial? O que é a especialidade do vigilante? É a arma ou é o exercício da sua função, né? Então, a aposentadoria especial sempre é aquela, pela periculosidade, é aquela que incorre em risco a sua integridade física e a vida, ou seja, no exercício da função, incorre em risco a integridade física e a vida. E aí vamos ver o quê? A função legal do vigilante. A função legal do vigilante é o que é? Inibir e impedir ações criminosas. Inibir é pela presença. E impedir é uma ação do vigilante em efetivamente abordar, né? Impedir, se colocar à frente, ser uma barreira. Em fazendo isso, armado ou desarmado, vai expor a sua integridade física e a vida. E, portanto, né, tem direito a ser reconhecida a especialidade independente do uso de arma em serviço ou não. Isso é o que tá batendo, isso é o que a gente defende. Isso é a característica do vigilante. E é isso que o tema 1031 vai verificar. Se é possível reconhecer depois de 95 e se é necessário ter uso de arma de fogo ou não. Tá ok? Qual é a projeção? Qual é a perspectiva? A perspectiva é que seja julgada agora no segundo semestre. E a perspectiva é muito positiva, até inclusive porque o ministro que está como relator, ele tem posição já consolidada de reconhecer a especialidade mesmo após abril de 95 e também, independente de uso de arma de fogo ou não, reconhecer a especialidade do vigilante exatamente por essa característica, essa condição que eu acabei de colocar. Então, o tema 1031 é muito legal porque para você entender o seguinte, que se o seu processo está no INSS ou o seu processo está na via judicial e ele está discutindo exatamente esse aspecto, ele está discutindo só esse aspecto aqui, então quando for julgado o processo lá no STJ, ele vai dar um efeito dominó e vai chegar em você, vai chegar ali em você, vai dar um efeito no seu processo. Se ele estiver na justiça, o que acontece? O juiz que está ali vai julgar conforme esse precedente lá do STJ. Tá? Eu acho muito difícil um juiz ir contra um precedente lá, porque essa decisão lá, ela foi afetada num negócio que a gente chama de recurso repetitivo, tá? Efeito repetitivo. Ou seja, o que é esse efeito repetitivo? É que ele manda parar todos os processos, por isso que o teu processo está parado, ele manda parar todos os processos aguardando aquela decisão lá de cima. Quando sair essa decisão lá de cima, dá um efeito dominó, tuc, chega lá no teu processo, né? E vai dar um efeito ali, o juiz aí pega e decide pelaquela decisão, porque essa decisão ela vincula o juízo das instâncias abaixo do STJ. O INSS pode fazer recurso? O INSS pode até fazer recurso, mas não vai ser aceito. Por quê? Porque já tem uma decisão superior, daí por que o processo vai subir? Tá? E é passível até de ele receber multa por estar querendo só ganhar tempo. É um recurso simplesmente para ganhar tempo. Então, ele vai levar um ferrinho ali, tá legal? Então é muito legal esse tema 1031, vai facilitar muito a vida de quem já está brigando na justiça. E qual é o efeito que vai dar isso no INSS? No INSS, o INSS não está obrigado a seguir o STJ, né? Ele pode continuar negando. E aí você vai ter que fazer o processo judicial, só que o que acontece? O juiz vai decidir a teu favor e o INSS não vai poder fazer recurso. Mas ele vai ganhar um tempo, né? Enquanto não sair uma orientação da Procuradoria-Geral do INSS orientando
alterando as medidas, as instruções normativas, e as portarias e as ordens de serviço, enquanto não acontecer isso, não houver esse reconhecimento oficial, o INSS vai continuar negando, né? E vai ter que continuar entrando com processo judicial, só que aí vai ser muito mais rápido, porque já tem uma decisão com recurso repetitivo na instância superior. Mas nesse meio tempo aqui vai ter essa dificuldade, certo? Então, como é que eu vou dizer assim, o que mais tem? O que o pessoal pergunta? Né? Aposentadoria especial depois da reforma, né? com a nova aposentadoria especial com a nova previdência, né? A gente não está acostumado a falar, a gente sempre fala da reforma da previdência. Não, agora a reforma já foi. Agora nós temos uma nova previdência, tá? Então, muito bem. E outro detalhe é o seguinte, deixa eu dizer o seguinte, aqui antes da gente passar para o próximo passo, se você não fechou os 25 anos, antes de novembro de 2019, 12 de novembro, não fechou os 25. O que acontece? Você tem que fazer uma conversão. Tudo que você tem de especial, você tem que converter para o comum para ver se você fecha os 35 anos, se for homem, e 30 se for mulher, tá? Então você soma tudo, pega tudo que você tem de especial, converte. O homem vai converter por 1,4, cada 10 anos vai ganhar 4. Não é que vai ganhar, né? Vai acrescer 4. E a mulher, a cada 10 vai ganhar 2, vai acrescer 2. Então, você tem que fazer de tudo para poder, mesmo que... Porque o que acontece? A aposentadoria especial, ela é especial só pela questão do tempo. Porque a forma de calcular é igual. A forma de calcular, a forma do valor é igual. Então, o especial não é pelo valor, a questão é só pelo tempo. Se você conseguir fechar a aposentadoria comum, mesmo antes da reforma, lá no limite do dia 12 do 11 de 2019, se considere vitorioso. Se considere vitorioso porque as regras que vieram depois, e principalmente a forma de cálculo, vai jogar o valor do benefício lá para baixo. Então, volto a dizer novamente, se você não fechou os 25 anos, se acautele, se debruce em ver o seu histórico de trabalho para somar tudo o tempo, pegando o especial e converter, somar com o comum para ver se tu fecha os 35 anos. Mesmo que tenha aplicação do fator previdenciário, ainda é muito mais benéfico. Porque tem aplicação do fator previdenciário, mas também, na média de todas as tuas contribuições desde junho de 94, não é descartado, é pegar só as 80 melhores. Então isso fica com uma média boa. E mesmo assim, não tem a questão da idade, então mesmo assim vai ser melhor do que as regras que eu vou falar logo em seguida, que são as regras de transição. Aliás, não vou falar nas regras de transição, eu vou falar na aposentadoria após a reforma da Previdência na nova Previdência. Aquela aposentadoria que o vigilante brigou pra caramba para que fosse contemplado, né? E eu tenho muita impressão que é o seguinte, sabe que negócio que você ganha, mas não vai levar? É um pouco assim que vai acontecer com o vigilante. Ou seja, de especial não vai ter nada. Como é que ficou a aposentadoria especial após como é que está a aposentadoria especial na nova Previdência, né? E antes de eu dizer o seguinte, até 12 de novembro existe o direito adquirido, sabe que é na conversão, porque depois de novembro não pode mais converter. Então, o que é um direito adquirido? A conversão. Então, por isso que você pode pegar o tempo especial e converter para somar, para ver todo o tempo que você tenha, para poder se enquadrar numa das regras de transição aí que a gente, talvez se der tempo, a gente dá uma faladinha nessas regras de transição da aposentadoria comum. Mas como o tema aqui é aposentadoria especial, né, talvez a gente faça um programa só a respeito disso aqui. Legal? Então, como é que ficou a aposentadoria especial aí na nova Previdência? Tá? Ela colocou uma regra de transição, tá? Que é o quê? De 86 pontos. Olha bem que louco. A aposentadoria especial, ela foi feita uma transição que não é nada agradável, que seria de 86 pontos, né? E mais 25 anos de atividade especial. Ou seja, para você se aposentar, você que é vigilante, né? Para fechar 86, você vai ter que ter a idade de 61 anos. Então, olha que louco. A aposentadoria especial ela já é diferenciada, ela já tem uma previsão exatamente para
poupar, para fazer com que... O especial da aposentadoria é exatamente a questão do tempo. O tempo para você efetivamente se afastar do ambiente, se afastar do trabalho para não ser lesado na sua saúde. Por isso que ela é especial, porque ela é especial porque, de alguma maneira, o trabalhador está exposto a agente nocivo no ambiente de trabalho, né? Ou então, por causa da periculosidade. Isso aí causa várias consequências para a saúde da pessoa. E aí, o que os caras fizeram? Tudo bem, tem aposentadoria especial com 25 anos, de baixo risco. Só que tem que somar 86 pontos, somando o quê? Somando o tempo com a idade. Ou seja, teria que ter 61 anos. Aí não dá, né? Aí ficou muito difícil, porque pensa o vigilante trabalhando até 61 anos, né? Ou seja, ele vai trabalhar mais. Ele vai passar dos 25 anos de atividade para poder fechar os 61, né? Para poder somar a idade com o tempo de trabalho e fazer fechar os 86 pontos, tá? O tempo de atividade especial ele continua mesmo, mas agora precisa cumprir essa pontuação mínima aí. E os pontos são a soma da sua idade com o seu tempo de atividade, tá? Ou com o tempo de contribuição. Se é que não dá para dizer que é uma vantagem. Mas a vantagem que eu quero dizer é que você pode agora, para somar essa pontuação, você pode juntar atividades que não são insalubres, né? Então, o tempo comum que você tem, você pode juntar. Vamos imaginar aí, por exemplo, um vigilante que tem 58 anos de idade e 25 anos como vigilante, tá? 58 de idade e 25 como vigilante. Somando os dois, vai fechar aqui 83. Só que tinha 3 anos de, vamos dizer assim, 3 anos de rural, vai. E aí, juntando os 3 anos de rural, que não são especial, contabilizando, né, junto com 58 anos de idade, 25 anos como vigilante, mais 3 anos de rural, vai fechar os 86 pontos. É assim que mais ou menos vai funcionar, tá? Agora, essa parte de juntar o tempo comum na contagem dos pontos é a única coisa boa dessa regra aqui, tá? Porque antigamente era só o tempo especial e o tempo que você tinha comum não era considerado, tá? Mas agora, pegue alguém que começou a trabalhar, por exemplo, com atividade especial aos 22 anos de idade. Se ele trabalhasse, esse vigilante, né, começou 22 anos como vigilante, se ele trabalhasse direto, conseguiria se aposentar com 47 anos de idade. Isso na regra anterior. Na regra anterior, olha bem a diferença. Agora, com a regra atual, ele vai se aposentar com 54 anos, se continuar trabalhando direto. Ou seja, vai se aposentar 7 anos depois. Isso, na aposentadoria especial, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Ou seja, o vigilante vai chegar lá sem as devidas condições, sem ter as condições de saúde, é isso que eu estou falando, né? Agora imagine começar a trabalhar depois de 12/11/2019. Aí vai entrar nas regras definitivas, porque é isso que eu falei para você, é uma regra de transição, é para quem já está no sistema. Agora, para quem entrar depois, para ter direito à aposentadoria especial depois da reforma, vai precisar cumprir 60 anos de idade mais 25 anos de atividade especial de baixo risco. E você já deve estar pensando o seguinte, cara, mas antes lá era 60 anos. Pois é, olha bem que louco. A regra de transição é pior que a regra definitiva. Olha que coisa absurda. Por isso que lá no projeto de lei complementar, muito provavelmente vai passar uma regra de transição que seja com pedágio de 50% do tempo que falta, né? Então vamos imaginar o vigilante que esteja há 2 anos, esteja ali com 23, falta 2. Então, uma regra de transição é que ele, né, iria ter que trabalhar mais 1 ano, né? Falta 2, mais 1 ano. Se falta 1 ano, iria trabalhar mais 6 meses. Compreenderam? Vou repetir. Vigilante com 23 anos, faltaria 2 anos para aposentadoria especial. Então, um adendo que foi colocado lá, que provavelmente eu acho que vai ser aprovado, porque essa regra de transição que eu falei para vocês aqui não é regra de transição, ela é pior que a regra fixa.
Então, vai se copiar a regra de transição da aposentadoria comum que foi colocada, que é o que? O pedágio de 50% e o pedágio de 100% do tempo que falta. Se tiver faltando apenas 2 anos. Então, o vigilante que na data da reforma tinha 23 anos e não conseguia fechar 25, ele vai trabalhar mais 3 anos. Vigilante que estava faltando só 1 ano, ele vai trabalhar mais 2 anos. Aí é uma regra de transição até que legal e vai contemplar muita gente que estava nessa, vai favorecer, né, essa transição. Agora, a regra definitiva aqui, do contrário da regra de transição, ela tem o requisito da idade, ou seja, é a mesma coisa, porque a regra definitiva ela coloca a idade e a regra de transição ela coloca pontos. Então pode ser que você, como eu dei o exemplo ali, pode ser que você não tenha que ter os 61 anos, desde que você tenha mais tempo. Quanto mais tempo você tiver, por isso que é importante converter o tempo que tem de especial, converter para ver se tu se enquadra nessa regra de transição. Eu acho que até melhor a regra de transição da aposentadoria comum do que a regra de transição da aposentadoria especial, tá? Então, presta muita atenção. Mesmo que você entre na regra de transição, você pode escolher a regra definitiva, né? Ou você pode até escolher uma outra regra, que seja uma regra que você se enquadre, mesmo da aposentadoria comum, por exemplo, na regra do pedágio de 50%, você pode converter todo o tempo que você tenha, até novembro de 2019, você pode converter ali até o dia 12, aí você vai virar tudo comum. Aí você entra para a regra de transição de pedágio de 50%, só que no caso é para você chegar nos 35 anos se for homem e 30 se for mulher. Tá? Então, por exemplo, vigilante com 23 anos. Vigilante com 23 anos de especial. Se for multiplicar por 1,4, vai chegar em 32. 32, ou seja, 32, você vai entrar na regra de transição de 50%. Não, mas espera aí, eu tenho mais 1 ano de exército, ponto. Você já entrou na regra de transição de 50%. Né? Ah, mas eu tenho mais o tempo rural, eu tenho mais o tempo de exército, ou tenho 3 anos de tempo de exército, ponto. Você já fechou os 35. Os 35 antes mesmo de entrar na nova Previdência. É isso que eu quero que você raciocine. Então, você veja que tem que fazer cálculos, não tem como, tem que fazer um planejamento, né, para ver onde é que você vai se enquadrar e qual é a melhor condição, a melhor situação que você vai ter. Né? Então, isso agora é a hora de pensar. Né? Na regra de transição da aposentadoria especial, eu volto a dizer ali, aquele 86 pontos não tem a ver com a idade, né? Ele tem a ver com somando a idade com as contribuições que você tenha. Por isso que lá, se você fazer um cálculo simples assim, 61 com mais 25 vai fechar 86, mas isso não acontece, porque geralmente a pessoa tem mais tempo de serviço, né? Então, só tem que somar para ver o quanto de tempo. Naquele exemplo que eu dei ali, por exemplo, a pessoa tinha 55 anos, né? Legal? Agora vamos fazer o seguinte, como é que é feito o cálculo do benefício da aposentadoria especial? Eu já falei o cálculo da aposentadoria especial antes da reforma, né? É maravilhosa. Por quê? Pega todas as contribuições desde julho de 94, descarta as 20% menores, fica só com as 80% melhores, fica com uma média muito boa e faz uma média aritmética simples de somar e dividir e vai ser o valor que você vai receber. Não tem aplicação do fator previdenciário e não tem a questão da idade. Maravilha, né? Nossa Senhora, era o céu na terra. Agora, como é que vai ser feito? E olha o detalhe, essa forma de cálculo que eu vou falar agora, ela não vai ser só para aposentadoria especial, ela vai ser para todos os benefícios. Todos os benefícios. Né? Então ela ficou muito ruim, vai ficar para todas as aposentadorias, então ficou muito ruim. Todos os benefícios não, porque na aposentadoria, na pensão por morte é diferente. Mas é ruim tal e qual como. Na aposentadoria especial, pela regra nova agora, ela é feita a média de todos os salários de contribuição, então não descarta. Então aí já vai ficar ruim porque a média vai ficar rebaixada. Né? Porque como vai pegar todos, pega os pequenos e os grandes e aí a média baixa. Quando eu descarto os menores e fico só com os maiores, a média fica mais alta, é fácil entender, né? Desse valor, o que acontece? Você vai receber 60%, ou seja, reduziu, né? Aí, para dar uma melhoradinha, vai ser acrescido mais 2% ao ano de atividade especial, acima de 20 anos de atividade para homens ou acima de 15 anos de atividade especial para as mulheres.
Se você trabalhar em atividade especial de alto risco, será mais 2% ao ano acima de 15 anos de atividade especial para homens e mulheres. O alto risco é o seguinte, é que tem aposentadoria especial aos 25, né? E depois tem aos 15, então os 15 é contado de alto risco, tá? Então vamos fazer aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo aqui, né, de um vigilante que ele ingressou depois da reforma já na nova Previdência. Ele possui 61 anos de idade e 29 anos de atividade especial. Em todos esses 29 anos de atividade especial, ele tem uma média de salário de contribuição de R$ 3.500. Então, a média dele, R$ 3.500. Só para você entender o quanto que vai fechar. Fazendo o cálculo, como eu disse, 60% mais 18%, que é o quê? É os 2% vezes 9 anos, acima dos 20 que ele trabalhou. Vai ganhar 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos para o homem e 15 para as mulheres. Então vai fechar o quê? Vai fechar 78. 60, que é a aplicação, e mais 18, referente aos 9 anos que ele trabalhou a mais de 20. Vai dar 78%. Fácil de entender, né? Tá me acompanhando aí, né? No rádio, né? Agora eu vou pegar o 78 e vou aplicar onde? Na base de cálculo da média de todas as contribuições, que deu R$ 3.500. Então, 78% de R$ 3.500 é igual a R$ 2.730. É isso que vai ser o valor da aposentadoria dele, né? Então, se tu pegar 3.500 menos o 2.730, nós vamos chegar em uma perda de R$ 770. R$ 770 vezes um ano com o 13º, vai perder 10 mil por ano. 10 mil por ano ele vai perder. 730, 10 mil por ano ele vai perder, tá? Então, essa diferença é gritante comparado com a regra anterior. Olha que louco. Pois aqui é levado em conta a média de todos os salários, que já vai dar uma perda, e ainda tem a regra de transição ali, a regra de transição não, a regra de rebaixar ainda em 60%, tá certo? A regra é triste, né? Vai baixar 60% e somar os 2% em cima ali. Ou seja, se você quiser fechar no 100%, vai ter que trabalhar mais. Em média 40, né? A média é 40%, 40%, tá? Veja bem, isso é muito triste. E essa forma já está consolidada. Mesmo que lá na lei complementar acrescente alguma coisa em relacionado à questão da idade, que não vai ter idade, mas é muito difícil, vai ter que ter uma briga muito grande, mas pode, né? Retirar o fator da idade, colocar uma regra de detenção mais benéfica, lá com certeza, para quem já está hoje no sistema. Mas a forma de calcular vai ser essa que eu acabei de falar para vocês. Então, é uma fórmula muito ruim, né? Se você imaginar que a média, feche em R$2.000, que é uma possibilidade da maioria dos vigilantes, R$2.000, que já é uma média boa pra caramba, se eu aplicar aqui os 78%, eu vou para 1.560. Então, na aposentadoria especial, o que acontece? A forma de cálculo, eu considerei R$2.000, que assim, é uma média muito boa. Vigilante tem que estar sempre, ele tem que estar com os 25 anos, vai ter que estar a média sempre dele nessa faixa de 2 salários mínimos. Então, na melhor das hipóteses, vai ganhar 1.560. Você veja bem, 1.560, comparando ali com o 2.000 que ganhava, vai perder 440. 440 é muita coisa. E vai ser numa época que ele mais está precisando, porque é a época da aposentadoria. Então, a forma do cálculo foi feita para que você trabalhe mais, contribua mais, porque vai ter que trabalhar mais, e na hora de se aposentar vai ganhar menos, tá? Isso é cruel, isto é desumano. Esta nova previdência realmente ela veio para dar assim uma ferrada no trabalhador, tá? E é isso aí, né? Aposentadoria especial. Era isso que nós tínhamos para falar hoje aqui no programa.
sobre a aposentadoria especial, sobre o direito adquirido, sobre a forma de cálculo, tudo isso para exatamente te dar um alerta para que você se empenhe em fazer uma análise, fazer um planejamento da sua vida previdenciária, tá? Fazer uma análise, fazer um olhar, fazer uma avaliação. E se você tiver dúvida, se você tiver alguma dificuldade, você pode usar o link aqui no site da rádio, usar o link do banner do meu programa. Tem um linkzinho ali, você pode preencher seus dados e manda para mim que eu vou te ajudar, tá? Eu te ajudo. Não se incomode com isso, aí a gente pode fazer uma melhor análise, fazer os cálculos, pegar o seu CNIS e te ajudar aí nessa empreitada de você fazer uma avaliação de como que você está, o que é possível fazer e já se preparar para qual regra de transição você vai se enquadrar aí na nova Previdência. Legal? Muito bem, eu estou encerrando o programa mais essa semana, a gente se encontra na próxima semana e eu te convido aí para mais informações na quinta-feira, que tem a live do Pedrosa lá no canal, lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, acessa lá Pedrosa Previdência, lá no canal no YouTube, se inscreve no canal, tá? Que lá a gente publica conteúdo todo santo dia. E na quinta-feira tem a live e você se inscreva na live. É importante você usar o link lá, acessa no canal e usa o link para se inscrever, porque a gente costuma sortear livros, a gente costuma sortear bônus de vale formação, né? Para você comprar um livro, você fazer um curso, para você se capacitar. Legal? É o tipo do presente que faz com que você cresça, né? Não é todo dia que você recebe um presente que faz você crescer, não é mesmo? Então, participa da live do Pedrosa. Desejo que você se cuide, porque assim você protege sua família. Use máscara e use álcool gel. Cuide-se e a gente fica rezando para que você tenha toda a sua saúde, sua e a da sua família protegida. Legal? Muito bem, fique com Deus. Fui, até a próxima semana. Tchau.